Então vamos lá para a nossa aula falando primeiro de processo admissional, né? Que é o processo também que envolve a contratação do trabalhador, então eu chamo de processo admissional. E aqui eu quero fazer 3 observações aí dentro desse processo admissional, que são os passos da admissão. Primeiro é o recrutamento e a seleção, que não é o nosso foco, mas que é importante. Então, a partir do recrutamento e seleção, né, conforme o perfil da vaga, você foi escolhido, você escolheu, outra pessoa escolheu esse trabalhador, aí sim você vai começar o processo admissional aí na prática, fazendo toda essa parte burocrática. E o terceiro ponto é que depois que você fez toda essa parte burocrática aí, né, que nós vamos falar aqui, que é o processo de admissão em si, que é pegar a documentação do trabalhador, fazer qualificação cadastral, ver se ele tem PIS, se ele tem NIS, fazer a contratação lá na assinatura da documentação, é fazer a integração desse trabalhador, que eu chamo do novo morador na casa, né? Porque você já está ali ambientado com a equipe, já tem pessoas trabalhando, então você precisa fazer a integração desse trabalhador, que é o que? Ambientar ele dentro dessa nova casa aí, né? Então tem recrutamento e seleção, tem o processo admissional na prática e tem essa integração do trabalhador. Nós vamos falar aqui hoje desse processo na prática, né? E 2 coisas também é importante observar, que é o que? O prazo para registro desse trabalhador, né? Precisa ser, no máximo, até um dia antes dele iniciar. Você tem que estar ali com toda a documentação, ver se a qualificação cadastral está correta, com todas as informações de salário, de jornada de trabalho, de qual vai ser o período, né, da experiência desse trabalhador, tudo pronto antes de você colocar ele no sistema e enviar no e-social. Porque você vai fazer isso num dia, ele vai começar a trabalhar amanhã. Então, hoje você já vai enviar todas essas informações, né, dentro do sistema para o e-social. E você também tem um prazo, né, caso você ainda faça o registro na CTPS física, você tem um prazo aí de 5 dias. Ah, mas não era 2 dias, conforme o artigo 29 da CLT? Era, mas houve uma alteração aí na Lei 13.874 em 2019, você confere aí no artigo 15, que diz que o empregador tem até 5 dias para devolver essa CTPS digital, caso você ainda use. Eu ainda faço as 2 opções, porque tem muita gente, acreditem, que ainda tem a CTPS física e prefere que faça essa admissão na CTPS física, né? 2 trabalhos, mas eu faço para a pessoa se sentir mais segura. Muita gente ainda não baixou a CTPS digital para ter todas as informações ali do seu registro e da sua vida laboral, porque tudo que acontece vai, né, a empresa cadastrada no e-social, que já está enviando informações para o e-social, na CTPS digital, o trabalhador tem acesso a todas essas informações, todas as movimentações, não só de contratação, mas se houve alteração de salário, férias e na demissão, tudo pela CTPS digital. Então, esses 2 pontos é importante observar, né? O prazo para registro, né? O correto é enviar todas as informações para o social um dia antes desse trabalhador começar a trabalhar, e se ainda vai fazer essa anotação na CTPS física, o prazo de 5 dias. Outro ponto importante, antes até de você mandar esse trabalhador fazer os exames admissionais, é fazer a qualificação cadastral dele, né? O que é essa qualificação cadastral? Vai permitir que você, né, confira se tem algum problema no CPF ou no PIS dessa pessoa. Se tiver algum problema na Receita Federal de nome, na Caixa Econômica, já vai aparecer ali nessa qualificação cadastral que você vai fazer lá no portal do e-social, né? Você vai informar nome, data de nascimento, número do CPF e o NIS do trabalhador. Ah, mas ele não tem NIS, não tem PIS. Não tem PIS, né? Porque o NIS é o número de inscrição social. O que você pode fazer? Você pode conferir se esse trabalhador já recebeu algum benefício do governo. Se ele recebeu algum benefício do governo, ele vai ter um NIT. E como que você vai saber se ele teve um NIT ou não, que às vezes ele não sabe, né? Você pode entrar lá no portal do Sisnet, digitar os dados do trabalhador como se fosse fazer uma admissão, e se ele já recebeu algum benefício da Previdência, vai aparecer lá esse NIT, né, esse número de inscrição, e você pode usar esse NIT como PIS, que a partir do momento que é feito o registro do trabalhador, nesse NIT ele passa a ser um PIS, né?
Então, assim, não tem nada, nunca recebeu benefício, aí sim vai cadastrar um PIS desse trabalhador lá dentro do Conectividade Social. Então, esse passo da qualificação cadastral é muito importante. Por quê? Porque se tiver algum problema no nome desse trabalhador ou no PIS, você não consegue enviar para o E-Social. E você confiou, não fez a qualificação cadastral. Vou fazer a admissão desse trabalhador hoje porque ele vai começar amanhã e está tudo combinado que ele vai começar amanhã. Mas aí aconteceu um problema com o nome, com a data de nascimento, não deu para enviar. E aí como que você faz com esse trabalhador? Então lá na minha rotina eu peço para as meninas, todo trabalhador precisa ter a qualificação cadastral. Faz a qualificação cadastral, imprime ou coloca, né, dentro de um arquivo digital junto com outras documentações do trabalhador. Então, muito importante esse passo, até antes mesmo de você enviar esse trabalhador para fazer o exame admissional. Então, já fez ali rapidinho a qualificação cadastral que você pode fazer, conferir esses dados, deu tudo certo, encaminhou ele para fazer o exame admissional. Mesmo que não tenha dado certo, deu algum problema, então você já vai falar para esse trabalhador, traga a sua relação de documento, conserte seu nome ou na Receita ou na Caixa Econômica ou algum problema que tenha na Previdência, já resolve tudo isso, né, antes dele trazer para você a documentação ou enviar essa documentação para você. Então, resolveu isso da qualificação cadastral, vai dar relação de documentos para esse trabalhador, o que ele precisa trazer para você poder fazer o registro, vai encaminhar fazer o exame admissional, né? Se deu apto, ok, você continua com o registro do trabalhador. Se deu inapto, você vai conversar com esse trabalhador, né? E infelizmente não vai poder dar continuidade, né? E orientar ele aí dentro da dificuldade que ele tem. Toda a documentação foi entregue, qualificação cadastral ok, NISE, o PIS dele também deu tudo certo, você vai fazer essa admissão no E-Social. E aí você pode usar 2 eventos dentro dessa admissão do E-Social, o S2190, que é um registro preliminar, que não precisa todas as informações, ou o S2200, que é com todas as informações. Se eu já tenho todos os dados do trabalhador, eu prefiro enviar o S1000, o S2200, né? Porque ele já fica tudo certo lá, não atrapalha o envio de outros eventos no final do mês para fechamento de folha de pagamento. Então, esse processo admissional, esses já são detalhezinhos importantes que vão agilizar todos esse processo. Quais são os pontos importantes dentro dessa contratação? O que você precisa ter definido aí com a empresa, com o dono da empresa, com o gestor da área, para você fazer esses contratos de trabalho? Outra coisa também que as pessoas, né, não se atentam a isso, que é importante, tendo uma ficha até, tudo escrito, mas que muitas vezes não é essa a realidade. Você precisa definir qual é a remuneração do trabalhador, porque isso é base para você fazer contrato de trabalho. Qual vai ser a jornada desse trabalhador, né? Quais são as cláusulas específicas dessa função? Acontece muito dentro das rotinas de trabalho o quê? Eu não quero que use celular, precisa ter um segredo de empresa, precisa ter alguma coisa específica dentro de uma função e muitas vezes não foi colocado dentro do contrato de trabalho. Jornada de trabalho, por exemplo, uma jornada 12/36. O ideal é que seja especificado dentro do contrato de trabalho, né? Tem uma empresa que nós fazemos e fica especificado na jornada de trabalho, que trabalha 12 horas por 36, 36 horas semanais, 180 mensais no seguinte horário e no intervalo. Então, a gente prefere colocar isso. Contrato de trabalho de motorista, contrato de trabalho de administrativo, quer que a pessoa se comprometa com segredo, com senha de empresa, coloca no contrato de trabalho. Então, fazer essa admissão correta, definindo a remuneração, se vai ter salubridade, periculosidade, se vai ter adicional de função, qual vai ser a jornada de trabalho, especificando cláusulas, isso já é assim, olha, 10-0 para problemas futuros, né? Porque eu sempre digo que uma contratação bem feita pode evitar uma demissão com problema. Se você fizer uma contratação mal feita, certamente você terá problemas lá no futuro para fazer o processo demissional, que é o processo que nós vamos falar também aqui nessa aula, que são os 2 pilares
importantes aí, você saber fazer a contratação, observar esses pontos, né? Fazer a documentação correta do trabalhador, explicar para ele essa documentação para que ele já saiba que é assim que funciona nessa empresa e são essas regras, é esse o horário, é essa remuneração, né? Trabalhar com essa clareza, é o ideal que isso aconteça. Aí você pode falar, mas a minha empresa é assim, então vamos ir trabalhando com os donos e com os gestores da área para que eles entendam que é importante ter essa clareza, que é importante estar tudo certo, que é para evitar problemas futuros, que é para que todo mundo trabalhe, né, sabendo qual é o seu papel. Então, se você observar esses pontos dentro do processo admissional, desse onboarding aí das empresas, com certeza isso já vai ser um plus aí na sua carreira. Se você não sabe, se você aprender isso, né, e colocar isso como algo que você já sabe fazer, vai ser um ponto a mais para uma contratação, com certeza. E agora nós vamos falar o quê? Falamos do processo admissional, como que você deve fazer, né, esse passo a passo aí para uma boa admissão, os pontos que você tem que observar. Vamos falar do processo demissional ou o offboarding, né? Algumas empresas gostam de usar esse nome em inglês aí, né, que é o desligamento do trabalhador, né? O desligamento, eu costumo falar, é um processo delicado na relação de trabalho, né? Independente do tipo de aviso, às vezes é acordo, tudo bem, mas se você fizer isso de uma forma íntegra, correta, como foi feito a admissão, né? Faz aquela admissão correta e você vai fazer esse processo demissional de uma forma também correta, transparente, com respeito. Isso pode evitar muitos problemas, principalmente na justiça do trabalho. Então, 2 pontos importantes do processo demissional precisa ter clareza desse processo, precisa saber como é feito os procedimentos burocráticos, né? O que eu faço primeiro, dou o aviso, mando fazer o demissional, como que eu faço? Então, precisa conhecer com clareza o processo. Eu vou falar aqui alguns pontos para você. E o ponto 2 é ter empatia e respeito pela pessoa. Não importa, sempre digo isso, não importa o que aconteceu, tenha respeito e empatia por essa pessoa, né? Porque por trás dessa demissão existe família, filhos, esposa ou esposa, existem várias situações que envolvem essa pessoa. Então, você ter uma postura, ter uma empatia, né, ter um equilíbrio emocional para fazer esse processo demissional também vai facilitar. Não precisa fazer desse momento o pior momento da vida de uma pessoa ou da empresa, né? A gente pode fazer isso de uma forma tranquila, serena, correta, que é o ideal. Outra coisa que nós precisamos entender e ajudar os gestores, donos de empresa a entender, alguns já sabem, né? Mas é importante entender que demitir é caro, gente. Todo mundo fala isso e é verdade, existe um custo com indenização e às vezes você precisa avaliar, vale a pena ter mais uma conversa, vale a pena, né, acompanhar esse trabalhador para evitar essa demissão. Então tem custo com indenização, tem os exames admissionais, tem a admissão de um novo colaborador que nós falamos agora, né? Tem todo um processo, tem uniforme, tem treinamento, tem exames, tem um monte de coisa. E tem os desgastes com adaptações, né? Com a equipe de trabalho, a pessoa nova que vai entrar, e aí precisa se adaptar, existe um tempo. Então, precisa avaliar esses pontos. Custos, né? O custo com o exame, a admissão em si de um novo colaborador, a adaptação. Então, tem que pensar antes, né? De demitir, não pode ser só assim no susto. E qual que é o motivo, né, de demissão? Vou colocar alguns pontos para vocês aqui, mas são N's. E por que eu vou colocar esses pontos aqui? Para vocês entenderem que conforme esse ponto, você pode ser um apoio para você conduzir, né, essa demissão. O que eu vou falar no aviso, o que aconteceu. Então, dependendo desses motivos, você pode ter uma forma de conduzir. Não quer dizer que você, né, não vai ser empático com essa pessoa, não vai ter equilíbrio, mas é mais na maneira de como tratar e de como conversar com essa pessoa. Pode ser por improdutividade, né? E essa improdutividade pode ser porque não deram feedback, não deram treinamento, o ambiente é ruim, né? Ou às vezes a pessoa tá lá só nas redes sociais, que é muito comum hoje, né? Porque a gente também usa o WhatsApp para trabalhar. Pode ter sido uma má conduta, né? Um comportamento que não condiz com o valor da empresa, mas que a gente também não vai acusar,
não vai dizer, você fez isso de errado. Pode ser que foi a extinção da vaga, né? Aí é até o jeito mais tranquilo de conversar com alguém. Você vai dizer o quê? Olha, não temos mais essa vaga, a empresa não tem mais condições de manter essa vaga, por isso nós vamos demitir. Redução de pessoal, que é uma coisa que realmente pode acontecer. Falar, infelizmente nós vamos demitir, vamos ter que diminuir as pessoas, né? E você que foi colocado nessa lista, uma empresa fechou. Então, cada situação pode exigir uma abordagem diferente de como falar com a pessoa, mas sempre com respeito, com consideração por esse trabalhador. E aí, como demitir, né? Esse é o dilema. Às vezes as pessoas têm medo de dar o aviso, né? Como que eu vou dar o aviso? O que que eu vou fazer? Então, vamos lá. Primeiro passo, tem que definir qual que é o tipo de aviso para essa situação. Indenizado, trabalhado, vamos fazer um acordo, que é do artigo 487A. Então, como vai ser esse tipo de aviso? Qual é? O que nós vamos fazer primeiro? Definir com o gestor, com o dono da empresa, vai ser trabalhado, vai sair 2 horas mais cedo, vai faltar os 7 dias corridos, vai ser indenizado, não queremos mais essa pessoa aqui, né? Independente do tipo de aviso, trabalhado ou indenizado, o prazo para pagamento é 10 dias. Outra coisa importante nessa demissão, você precisa verificar o histórico do trabalhador, histórico médico, de estabilidade, se ele tem aposentadoria, tem CIPA, posso demitir, não posso demitir? Já aconteceu das pessoas falam assim, não, vou demitir, depois vê lá, não, tem estabilidade, né? Estava aí, não completou 1 ano que retornou do acidente de trabalho, é da CIPA, um outro tipo de estabilidade que a pessoa possa ter. Tem que ver isso antes de dar o aviso para a pessoa. Outra coisa importante, tem que ter uma conversa franca, lembrando o trabalhador por que ele está sendo demitido. Muitas empresas não gostam de fazer isso, mas é o ideal. E se houve um acompanhamento, quando você vai dar o aviso prévio para a pessoa, ela já sabe por que ela está sendo demitida. Você já orientou, já avisou, falou 1, 2 vezes, né? E chegou um momento que não resolveu e foi dado o aviso. Então, também é importante ter essa conversa franca. Respeito e consideração são as chaves do processo demissional bem sucedido, independente do que aconteça. Eu já perdi as contas de quantos avisos eu já dei. Trabalhado, indenizado, já fiz rescisão por justa causa. E eu sempre procurei manter uma postura, né, de respeito com a pessoa, uma postura neutra, né? Não é o papel do RH ir lá e fechar a cara e tratar a pessoa mal e escorraçar a pessoa, né? Não, gente, não é assim que deve ser. A nossa postura é neutra, o que a pessoa fez é de responsabilidade dela, né? Terminou aquele vínculo com a empresa, responsabilidade dela, nós precisamos, né, manter a nossa postura ali de orientar, porque existem muitos processos burocráticos ainda para acontecer. Aí o processo rescisório na prática é o quê? Encaminha para o exame demissional. Deu apto? Ok, continua o processo. Deu inapto? Essa pessoa não pode ser demitida, aí você vai ver o que aconteceu. E aí você vai encaminhar ela para tratamento ou afastamento no INSS, né? Então, se deu inapto, não tem como continuar. Então, o que eu sempre faço? Tem que esperar o resultado do exame. A gente não pode achar, eu só gosto de fazer, por isso que eu já encaminho a pessoa para fazer o exame demissional, porque assim que ela me traz, eu dou continuidade na rescisão. Vejo as verbas rescisórias, faço multa. Eu prefiro fazer assim, por isso que eu já oriento. Já faz e já me traz, quanto antes você trouxer seu exame, mais rápido eu consigo fazer, até porque a gente tem o prazo de 10 dias para fazer o pagamento. Deu apto? Vamos ver as verbas rescisórias, o que a pessoa tem direito para receber, 13º, férias, né? Vamos fazer essa rescisão aí, verificando todas as verbas rescisórias corretamente, com o valor de salário, com os adicionais que a pessoa tem ou não para receber, e ver o pagamento das verbas rescisórias, né? Mesmo que essa verba rescisória seja paga em conta, também tem 10 dias para entregar essa documentação. Então, pagou em conta, a pessoa tem que vir pegar essa documentação dela aí para encaminhar. E importante, tem que saber explicar as verbas rescisórias. Fiz uma pesquisa esses dias e as pessoas dizendo que as pessoas da RH não sabem explicar as verbas rescisórias, que as pessoas saem de lá com dúvidas. Por isso, muitas vezes vão procurar advogado, vão na justiça, não entende. Então, para um processo rescisório bem feito, tem que saber explicar o que eu estou recebendo, por que eu estou recebendo aquele valor, e está aberto para ouvir as dúvidas, as pessoas têm dúvidas. Então, a gente precisa estar aberto para essas dúvidas que elas têm, tem que saber responder as dúvidas, não pode ficar bravo quando a pessoa, por que eu estou recebendo isso? Por que está descontando aquilo? É normal elas perguntarem isso,
né? Elas não entendem aquele processo e nós precisamos saber responder e responder com calma, educadamente. Então, assim, o que é mais importante de todos esses processos, né, de demissão é saber explicar. E aí você vai encaminhar, dizer para a pessoa, olha, você vai receber isso, e aí tal dia você vai sacar o FGTS, depois você pode dar entrada no seguro-desemprego, para que ela não saia dali com dúvidas. Então, é isso, essa aula de processo admissional e demissional. Espero que tenha ficado bem claro para você como você faz um processo admissional bem feito e um demissional bem feito, e que isso ajude você aí no seu desenvolvimento dentro do RH, do departamento pessoal, ou para você que quer aprender e iniciar. E se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição para te ajudar.